Boa noite, meu time. Como é que vocês estão, galera? Primeiro vídeo aqui oficial pra vocês, né? Top demais, você tá doido? Essa aula que eu vou gravar aqui, gente, a ideia não é ser um curso completo, não é falar sobre tudo, mas a ideia principal aqui agora é conseguir nivelar o grupo, é tentar deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível de conhecimento, pelo menos de leitura gráfica, para a gente não se perder aqui e ficar um pouco mais fácil na hora que a gente postar as análises lá no grupo, quando a gente fizer algum estudo. E a intenção dessa aula é fazer com que isso fique mais ou menos igual para todo mundo, se for possível, tá, gente? Então, vamos começar aqui a aulinha de hoje. Deixa eu só... Mas vamos lá, ó. E para começar aqui a ficar top, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Me dá aqui. Essa aqui é a minha operaçãozinha no ouro, gente. Eu não sei se tem dados aqui não, hein? Se alguém roubar minha conta aí, pelo amor de Deus, vocês põem dinheiro aí dentro. Basicamente, gente, essa é a minha operação do ouro. Quem tava lá no grupo sabe, quem tá no grupo aí sabe que eu comentei sobre ela. Tá correndo desde ontem à noite, então tá tranquilo. Eu vou usar também esse gráfico aí, esse exemplo da minha operação para vocês, tá? Só que eu acho que agora inicialmente eu prefiro usar o do TradingView. Deixa eu até ativar ele aqui, ó. Esse aqui. Eu prefiro usar mais o gráfico do TradingView porque acho que ele é mais fácil de mostrar para vocês. Aqui eu consigo limpar tudo, eu consigo deixar ele mais... deixar ele só o gráfico, beleza? Bora começar, né? E assim, gente, como eu disse, eu não vou ficar aqui detalhando muito, porque a intenção da aula de hoje não é dar um curso completo sobre tudo, mas a intenção de hoje é nivelar. Quando se trata de gráfico, quando o assunto é isso aqui, eu vou tentar resumir para vocês o máximo possível hoje, beleza? Então, eu separei aqui algumas pautas, né? Que são pautas que eu uso no meu curso. Normalmente no curso eu trago uma introdução explicando o que é o mercado financeiro, alguns motivos para começar a investir e alguns motivos para você começar a estudar sobre o mercado. Hoje eu vou pular toda essa introdução e a gente já vai cair direto de paraquedas em uma coisa chamada análise técnica. Inicialmente, lá nos começos da análise, conhecido como análise gráfica, era somente isso aqui que os caras usavam. Só barra, cada barrinha dessa aqui se chama o candlestick e cada barrinha dessa representa o time frame. O time frame é o tempo, né, gráfico que a gente quer observar. Nesse caso desse gráfico aqui específico, nós estamos aqui, gente, é raiz, vai subir notificação, vai acontecer coisa. É que, especialmente nesse gráfico que nós estamos, a gente está trabalhando com time, com tempo de 1 hora. O que isso significa? Significa que cada barrinha dessa daqui vale 1 hora. Essa barrinha, ela pode valer o tempo que você quiser que ela valha, beleza? Alguns programas, alguns aplicativos limitam, então você vai escolher aqui os tempos que já existem. Quais são os tempos mais famosos pra gente... Mais famosos é foda, né? Quais são os tempos mais conhecidos, mais usados, vamos dizer assim? 5 minutos, aí cada tempo que você for aqui você tem que ajustar o gráfico pra ele ficar bonitinho do jeito que você quiser, tá, gente? Dá zoom, tira zoom, aumenta a barra, diminui a barra, isso aqui não... É configuração gráfica, pra gente olhar aqui e achar mais bonito ou não. Então, os time mais comuns são de 5, de 15, 1 hora, 4 horas e diário. Do diário para cima, a gente já entra em operações mais longas. Na verdade, do 1 hora para cima, a gente já corre o risco da operação não fechar no mesmo dia. Então, a partir do time de 1 hora, a gente já tem um risco maior de assumir uma operação que dure alguns dias ou mais. Porém, quanto maior for o time, o tempo gráfico que a gente trabalha,
relativamente mais segurança a gente tem na operação. E por que isso? Porque, cara, em 5 minutos a gente vai variar uma barra a cada 5 minutos. Aí tem que aumentar, inclusive tem que aumentar o gráfico aqui para ele fazer sentido. Então, às vezes, o que eu tenho uma barra é um movimento, sei lá, que represente vários candles de 5 minutos. Então, às vezes, uma barra numa hora são... Deixa eu fazer as contas aqui. São 12 barras nos 5 minutos. E são 4 barras no 15 minutos. Então, é tudo proporcional, certo? Eu recomendo que vocês trabalhem 15 minutos e 1 hora. Primeiro, para controlar melhor a ansiedade de vocês. Cara, operar 5 minutos pode ser torturante. É complicado, tá? De verdade mesmo, operar gráfico de 5 minutos pode ser complicado. A volatilidade é alta. A gente acaba tomando mais stops dependendo da estratégia. Então, assim, para quem tá começando mesmo, Aleph, não sei nada de gráfico, não sei mexer nas paradas. Não começa nem no 15, começa do 1 hora para cima. Aí vai 1 hora, 4 horas, diário, semanal. Ah, mas aí demora, Aleph, eu queria um trade mais rápido. Cara, primeiro, não foca em querer ganhar dinheiro rápido ou querer fazer trade rápido. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dominar são as estratégias. Por exemplo, quem não faz ideia de análise gráfica pode estar olhando aí agora esse gráfico todo riscado aqui e tá em desespero. Tá pensando, pelo amor de Deus, que é isso que tá aqui. Mas quando você abrir o seu gráfico aí no seu computador, provavelmente ele vai estar assim, ó. A gente só tem 2 dados em um gráfico limpo. Esses 2 dados são tempo, que é o eixo de baixo aqui, e o eixo de cima é o preço. Um gráfico limpo, ele trabalha apenas com a relação de tempo e preço. Só isso. Isso é análise gráfica clássica, tá, gente? Era dessa forma que as primeiras pessoas que começaram a analisar o mercado com base em gráficos começaram a fazer. Inclusive foram lá os japoneses que começaram a desenhar esse modelo de gráfico aqui. Então deu para entender mais ou menos o que é cada velinha dessa. Um outro detalhe muito importante que deixa eu deixar grande aqui para vocês entenderem. Na vela verde, a abertura da vela, deixa eu achar aqui. A abertura é sempre na parte de baixo e o fechamento é sempre na parte de cima. Candle verde, candle positivo, certo? Quando o candle é vermelhinho, quando é um candle de queda, ele sempre começa na parte de cima e encerra na parte de baixo. A única diferença do candle verde para o vermelho é isso, onde abriu e onde fechou. Então, se a gente abre um valor e esse valor ele é fechado acima da abertura, nós vamos ter um candle de alta, um candle que abriu em um preço mais baixo e fechou em um preço mais alto. Temos esse caso aqui, ó, que ainda é um candle de alta. Ele abriu aqui, fechou aqui. Só que essa variação excedente, vou até puxar a seta aqui para ver direitinho. Essa variação que a seta está passando aqui, ó, essa linhazinha, a gente chama isso de pavio. É o pavio da vela. O que é isso? Isso foi uma região de preços onde foi trabalhado durante esse time frame. Então, durante esses 15 minutos aqui, ó, de 4h45 da manhã até as 4h59 e 59 segundos, esse gráfico ele saiu daqui de baixo da abertura, veio até aqui em cima, só que ele fechou aqui. Ele fechou numa região abaixo da sua máxima. Porque também é impossível fechar numa região acima da máxima, já que a máxima é máxima, né?
Diferente do candle seguinte aqui, ó, que ele teve um pavio, mas ele teve um pavio para baixo. Isso significa que durante esse espaço de tempo do candle, ele teve uma variação que foi abaixo da abertura. Mas ele não fechou abaixo da abertura, ele fechou, inclusive, nesse caso aqui, muito acima da abertura. Então é um candle positivo, com o corpo todo verdinho e um pavio para baixo aqui, que foi a zona de variação dele. Fácil de entender essa parte, né, gente? Espero que esteja tranquilaço. Então, beleza. O que a gente tem aqui, basicamente, para vocês entenderem de linguagem tradicional, né? De linguagem clássica. O que é topo e o que é fundo. Ou suporte e resistência. Beleza? Então, vou representar aqui com o suporte. Putz, pior que se eu desenhar aqui, já sei. Peraí, que eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Deixa eu abrir qualquer outro gráfico de ouro aqui que eu não fiz os estudos ainda. E aqui, beleza, cara. Maravilha. Aqui, ó, nós vamos ter... deixa eu ver como... Ah, tá, aqui, ó. Aqui eu consigo... Deixa todo mundo dormindo. Maravilha. Então, aqui, ó, toda a região de topo... Me dá uma bolinha também lá ele. Então, isso aqui... Essa região aqui, ó, é uma região de topo ou uma região de resistência. Eu não vou pagar o premium agora. Essa região aqui, ó, é uma região de topo. Essa região aqui, ó, é uma região de topo. A gente marcaria aqui como a resistência. Essa regiãozinha menor aqui também é um topo. Inclusive, quer ver? Acho que uma forma melhor pra gente achar topo e fundo é no 1 hora, porque isso fica mais clássico, tá? Fica mais bem definido. Então deixa eu aumentar aqui também. Então aqui, ó, essa região anterior é um topo, essa região anterior é um topo, 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 topo. Todo picozinho da montanha é um topo. E todo topo forma uma resistência. Então aqui é a resistência desse movimento. Quando o gráfico vem fazendo esse movimento aqui, ó, sobe, corrige, sobe e cai muito, ele achou um topo e respeitou. Nessa região anterior ele também fez isso, ó, subiu, caiu. Só que aqui o que houve foi um rompimento de resistência. Ou um rompimento de topo. Aleph, pelo amor de Deus, eu não vou saber o que é topo, o que é resistência. Lembra, topo, topo não tem linguagem mais fácil pra você saber o que é topo do que algo que tá em cima. E pra você lembrar da resistência, lembra do chuveiro. Onde que o chuveiro fica? Em cima. Então a resistência do chuveiro tá dentro do chuveiro, em cima. Então a resistência ela fica sempre em cima. Fechado? Top. Consequentemente, todo topo tem o fundo. Alguns poucos autores chamam de vale, mas eu acho que é um pouco mais difícil de ver como vale. Me dá aqui meu marcadorzinho. E o que é o vale? A ponta oposta ao topo. Então, chama. Rapaz, eu tomo um pau da tecnologia mesmo. Então aqui, ó, tivemos um topo. Esse da frente aqui é um topo, Aleph, é um topo menor. Então, quando a gente começa a ter topos menores, a gente começa a considerar mais os fundos. Por quê? Porque os fundos também deveriam ser menores. Se não for, aí a gente já entra numa quebra de padrão. E mais pra frente a gente vai falar disso também. Perfeito? Então, toda vez, ó, que tem um topo, a gente vai ter um fundo, provavelmente logo em seguida. E a gente tem... Tá, peraí, pra eu não me perder, né? Então, vamos puxando aqui, ó. Topo. Aqui é um topo. Aqui é um fundo. Aqui, ó, um topinho. Aqui tem outro topinho. Aqui tem um fundinho. Aqui tem outro fundo. Outro fundo.
outro fundo, fez ponta para cima, topo, fez ponta para baixo, fundo, ou suporte. E aí, putz, já tinha resistência, agora tem que lembrar o que é suporte. O que é suporte, gente? Suporte é onde a gente põe qualquer coisa em cima. Se a gente põe algo em cima do suporte, significa que o suporte fica embaixo. Espero que isso tenha feito muito sentido para vocês, igual faz para mim. E como a gente marca esses suportes? Aqui com a linha vermelhinha, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Aqui a gente vai começar a marcar regiões de suportes. Ó. Esse aqui, quando ele marcou esse fundo, aqui a gente pegou e riscou a linha aqui, ó, fez o suporte. Pode ver que ele voltou aqui várias outras vezes para tocar a mesma região de preço. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês desde agora, e eu já estou ensinando fazendo errado. Na verdade não é certo ou errado, mas eu não gosto de trabalhar suportes e resistências com uma linha reta igual tá aqui, ó. Por quê? Porque a gente limita o preço a um valor ali fechado. O que eu gosto de verdade de fazer é trabalhar com regiões de suporte e resistência. Então aqui, ó, a gente teria uma região de suporte, que ela, olha só, o quanto ela respeitou. Pô, Aleph, como é que você definiu essa região aí que você acabou de traçar? Pelo amor de Deus. Deixa eu marcar outro fundo, qualquer coisa. Eu tracei puxando aqui, ó. Eu vou pegar aqui os 3 fundos mais fundos que tem aqui na região que eu estou estudando. Então, eu estou estudando essa região aqui agora. Eu vou pegar esse fundo aqui anterior, e quando eu falo fundo, é o limite, o preço mínimo que ele alcançou naquele ponto ali. Então, eu vou pegar esse, e desses outros aqui eu não tive nada mais fundo do que esse aqui. E aparentemente nada também muito mais alto do que esse primeirinho aqui. Aí você pode estar se perguntando, Aleph, tem esse fundo aqui, por que você não marca ele? Porque de fato ele não faz sentido, que isso aqui foi uma quebra de padrão, certo? Aí ele fez um topo, ele fez um fundo. Aí ele fez um topo mais baixo do que o anterior, só que ele fez um fundo mais alto do que o anterior. E o segmento de padrão é topos mais baixos, fundos também mais baixos. Topos mais altos, fundos também mais altos. Isso que eu estou explicando ainda é padrão clássico, tá, gente? A gente vai avançar um pouco mais na medida do que a gente for... Na medida que eu for mostrando para vocês aqui também. E tudo que eu estiver falando aqui que não tiver chegado aí de forma clara, por favor, escreve uma mensagem aqui e me fala. Aleph, eu não entendi tal ponto. Ou Aleph, você passou muito rápido por tal ponto e não fez muito sentido. Beleza, gente? Então, só pra gente concluir aqui agora esse assunto de suporte. E aí eu volto. Vamos medir isso por regiões. Por quê? Porque às vezes o gráfico ele não obedece o ponto específico. Às vezes o volume, a agressividade do mercado está muita. Então ele pode passar direto esse ponto aí por um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, que no caso, se você moldar aqui uma região de suporte, olha só que legal, voltando mais aqui, ó. Se a gente molda uma região de suporte e resistência, ao longo do tempo a gente consegue observar que essa região ela é respeitada um monte de vezes ao longo do tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu marquei aqui, ó, vou até abaixar um pouquinho agora para ficar legal. Marquei aqui esse topo, o gráfico estava aqui. Eu nem sabia que ia acontecer. Nesse momento aqui, eu marco só com a linha, porque eu ainda não criei uma região. Então, deixa eu apagar aqui, então, que eu vou fazer bonitinho para vocês entenderem. Aí eu vou vir aqui, ó, tem um topo, vou marcar esse topinho aqui, ó. Precisa de marcar também perfeitinho, não. Risca ali pra você saber onde que ele passa. Eu vou fazer de um jeito melhor.
fazer uma linha infinita aqui, aqui, ó, pronto. Marquei aqui a minha resistência. Vamos fingir que eu tenho acesso a só isso aqui do gráfico até agora, tá, gente? Tô com vocês. E mais pra frente eu vou ensinar pra vocês essa função replay aqui, ó. Ela é top demais pra estudar, velho. Vocês não... Vamos lá. Então tá aqui, ó. O gráfico veio, pô, acabei de entrar aqui agora. Eu tenho isso aqui no gráfico. O que eu tenho de dado aqui, Aleph? Eu tenho esse topo. Eu tenho esse fundo, que eu vou deixar de vermelhinho. E disso pra lá, que seja algo que realmente tenha valor aqui pra gente, vai ser esse fundo aqui de baixo. E aqui embaixo eu já tenho uma pequena distorção. Então eu já não marco esse fundo mais como uma linha. Já marco esse fundo como uma região. Que é essa região aqui, ó. Ah, mas pô, que região pequenininha. Não tem problema, não. Não existe regra. Não existe lei que fala que a sua região de suporte e resistência tem que ter X pontos. Pega o que o gráfico te mostra. O gráfico é a sua ferramenta de trabalho. E o seu dinheiro, obviamente, né? Então, beleza. Estamos aqui, ó. Marcamos o que é mais importante aqui pra gente agora. Tem um outro dado aqui ó, que eu acabei de perceber que é muito importante. Você tá vendo esse suporte aqui? Onde o gráfico ficou lateralizado. Trouxe aqui mais uma informação nova pra gente. Que existe a lateralização ou mercado em consolidação. Mercado consolidado. Mercado lateral. São alguns termos que a gente usa. É quando acontece exatamente isso aqui, ó. É quando o mercado ele fica preso dentro de um range. Range seria uma região, literalmente. Então tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó, o gráfico ele ficou aqui várias... Ó, do dia embaixo aqui na tela tem aqui a data, ó. Aqui embaixo no azulzinho, ó. Quando eu vou passando o cursor vai mostrando a data aqui. Então ele entrou aqui nesse range, ó. No dia 10 de abril, às 21 horas. E ele continuou. Teoricamente, até onde a gente consegue acompanhar aqui agora no gráfico, ele ainda está no range. Vamos começar a andar com essa operação, para a gente ir entendendo. Então, vou tirar aqui essa região, que eu não quero marcar mercado lateral. Já tenho ele marcado aqui por um suporte e uma resistência. Aí esse mercado foi, ó. Olha o que esse mercado acabou de me dar aqui, ó. Um rompimento de resistência, um rompimento de topo. E isso, gente, é um padrão operacional. Olha só que doideira. Então, não são todas as vezes, obviamente, mas boas vezes que o gráfico violar um topo alto anterior, muito provavelmente esse gráfico vai seguir. E talvez na próxima aula, eu posso gravar uma outra aula, talvez essa semana ainda, eu posso ensinar para vocês a como projetar essa alta ou essa baixa que pode acontecer. Eu acho que também é um tema muito legal para a gente poder pegar aqui durante. Vou dar uma acelerada aqui agora só para a gente não se perder. Show? Então a gente já entendeu o que é suporte ou fundo. A gente já entendeu o que é resistência ou topo. E a gente já entendeu o que é um mercado lateral. A gente já entendeu que suportes e resistências devem ser medidos em regiões. Então vamos seguir esse gráfico aqui, ó. Rompimento de topo, ó. Pra vocês verem aqui como é que foi, ó. Foi lá em cima. Aqui, agora, nós temos aqui, ó. Vou pegar até o pequenininho aqui, ó. Você viu que aquele subiu, deu um repiquezinho. Se ele romper esse repiquezinho aqui para baixo, a gente tem um padrãozinho de venda, provavelmente no tempo de 15 minutos. Mas vamos adiantar aqui devagarzinho para ver. Há uma grande probabilidade que, se caso rompa, ele venha próximo da linha verde aqui, ó, que foi o último topo anterior. E quando ele faz esse teste no topo anterior, a gente chama isso de pivô. Só que aí eu vou ter que explicar isso pra vocês mais pra frente, que é muita coisa, gente. Vou pôr aqui na câmera pra vocês entenderem. Isso aqui, ó, é o curso
básico, tá? Então são mais ou menos aqui, de curso básico, são mais ou menos 25 a 30 aulas. E eu calculei cada aula em média de 40 a 50 minutos. Porque eu falo bastante. Então vamos só confirmar aqui o que é essa operação a fazer. Ah, ela fica que eu marco só o suporte? Não. E resistência. Vou roubar essa resistência aqui pra gente não perder ela. Puf, lá em cima. O que eu tenho aqui agora, tendo o gráfico nessa posição? Eu tenho duas possibilidades, cara. Se ele romper disso aqui pra baixo, esse gráfico pode voltar até essa região de topo anterior aqui. Ou se esse gráfico estourar daqui pra cima, eu posso projetar esse movimento de alta aqui pra cima. E aí eu vou ter alguns possíveis pontos que esse gráfico pode alcançar. O que você que tá assistindo aí agora, se tiver no YouTube, põe nos comentários. E se você tiver no meu grupo privado lá do WhatsApp, gratuito inclusive, digita lá nas nossas mensagens que você viu o vídeo e se você acertou ou não a previsão que nós vamos fazer aqui agora. Você que está assistindo aí, você acha que a continuação desse movimento aqui é para cima ou para baixo? Vou te dar 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. Eu vou dar a minha opinião. Nós acabamos de diminuir esse gráfico que eu não lembro. Mas pelo que está acontecendo aqui, eu chutaria que esse gráfico ele cairia até essa região aqui, ó. Meu chute, tá? Ah, Alaf, mas pô, você tá falando que você é analista e você tá chutando? Eu tô chutando porque eu tô sem nenhuma ferramenta de análise aqui. Eu não tenho minhas médias móveis, eu não tenho meus indicadores. E isso eu vou mostrar para vocês também mais pra frente. Mas aqui, ó, análise clássica padrão. Eu chutaria que se perder a linha vermelha, ele vem próximo da linha verde aqui. Vamos ver? Oh, rompeu. Olha aquele... E foi pra cima. O que é isso aqui, Aleph, que aconteceu? Isso a gente chama de falso rompimento. Ou melhor, nesse caso aqui, isso aqui foi um pullback. Porque esse movimento aqui, ó, daqui até aqui, esse movimento inteiro ele funciona como um bloco. Então, para quem está analisando no 1 hora e para quem está analisando no 15, a gente teve uma venda aqui e saiu do 19 para o 85. Ou seja, são 45 pontos. Gente, isso aqui é um movimento enorme, tá? Eu errei aqui por até onde talvez fosse a projeção, mas esse movimento de 40 pontos é um movimento enorme. E eu vou dar o exemplo para vocês. Aqui, ó. No meu histórico, eu vou mostrar para vocês que 40 pontos que eu fiz foram $400. Óbvio, com o volume que eu opero aqui na plataforma. Eu não tô falando que você vai fazer isso também. Eu poderia ter feito $4, eu poderia ter feito $40, eu poderia ter feito $400, eu poderia ter feito $4.000, $40.000, $400.000, 4 milhões, exatamente com o mesmo esforço e só multiplicando ou dividindo o meu lote por 10. Eu fiz 400, né? Então se eu fosse fazer 40, eu ia dividir meu lote por 10. Então eu operaria com 1/10 da mão que eu operei. Se eu quisesse fazer $400.000, era só eu operar 1000 vezes maior com a mão que eu operei. Faz sentido pra vocês, gente? Eu tô já bagunçando as paradas aqui. Beleza? Aqui, ó. Vocês viram aqui ao vivo, de forma técnica, como é que a gente olha um gráfico cru, né? Um gráfico clássico. E como que é mais fácil a gente errar uma operação com um gráfico clássico do que se caso a gente tivesse aqui auxílio de médias móveis ou de indicadores ou de outras ferramentas. Aí o gráfico chegou, fez novamente aqui, ó, só para eu finalizar esse assunto aqui, né? O gráfico novamente chegou, foi aqui nesse topo, marcou aqui, então aqui a gente tem um novo suporte. Ah, Aleph, então esse suporte aqui anterior deixa de ser um suporte? Não, mas ele não... Caraca, eu tô falando suporte e é resistência. Topo. Vocês estão vendo como é que até eu que tô aqui 5, 6 anos fazendo isso me confundo, gente.
formamos aqui uma nova resistência, eu vou falar topo e fundo, eu prefiro, tá? Eu acho mais intuitivo e mais fácil. Então aqui a gente formou um novo topo, e o topo anterior, ele não é desconsiderado, porque muito provavelmente esse ponto aqui, ó, ele vai ser um ponto importante para o gráfico lá na frente, tá? Vocês lembram que eu falei que provavelmente esse movimento aqui, ó, ele poderia ter chegado até esse topinho aqui? Beleza, eu errei, mas presta atenção. Esse topinho aqui, ó, desse movimento, olha onde o gráfico veio, ó. Bateu nele e depois, olha só onde o gráfico veio, ó. Olha aqui. Lá naquele anterior que eu tinha marcado um tempão atrás. Então, assim, pô, mas você errou a operação. Errei, de fato. Mas se eu for usar aqui os meus indicadores, muito provavelmente essa região aqui ela já estava sobrecomprada. O que significa? Já não estava mais tendo tantos compradores para manter essa região. Alguma instituição muito grande foi lá, bateu um boleto absurdo para estimular isso e aconteceu esse movimento aqui. E logo em seguida algum banco veio e liquidou. Porque olha o movimento seguinte aqui, ó. O banco liquidou até exatamente onde ele queria, que foi o que esse movimento aqui não conseguiu liquidar. E daqui para frente, olha só que legal que a gente teve. Deixa eu marcar aqui pra gente, ó. E aqui a gente teve mais uma vez, ó, uma zona de consolidação. Olha aqui, ó, o tempão que o gráfico ficou. Aí aqui ele perdeu um padrão e lá na frente ele volta, ó. E ele vai trabalhar próximo dessa região aqui, ó, por muitas vezes. Inclusive, ó, aí, ó. Aí vai me falar que é coincidência. Inclusive, olha onde a gente está exatamente agora. Dentro de uma região de consolidação que está vindo sendo trabalhada Ah não, Aleph, mas isso aí não tem precisão. Meu amigo, isso é mercado financeiro. Você quer precisão? Você quer adivinhar futuro? Você precisa de um vidente. Você não precisa de análise gráfica. Ninguém adivinha futuro não, pô. A gente prevê com maiores probabilidades empresas. Aqui eu tô falando de ouro, de uma commodity. Agora, se a gente for aqui e ver, por exemplo, uma empresa, uma Ambev, vamos jogar aqui, ó, o gráfico da Ambev. Se a gente for ver aqui no gráfico da Ambev, o que a gente tem aqui, ó, embaixo, ó, tem esse Ezinho, ó. Então, isso aqui é data que a Ambev é obrigada a divulgar seus dados. Nós temos aqui um D, ó, a data que a Ambev é obrigada a pagar dividendos. Essas datas em específico, elas têm um poder de movimentar o mercado, com base em pagamento de dividendo, com base no seu lucro, com base na sua direção, toda essa parada. E depois eu posso até convidar o Márcio para falar muito melhor sobre análise fundamentalista, que aí já é um outro tipo de análise também, que combinada com a análise técnica, que é essa análise gráfica que a gente faz aqui, gera resultado absurdo, saca? Aqui. Essa daqui, gente, é a minha operação no ouro. Então tá aqui, ó. Essa linhazinha pontilhada que nós temos aqui, ó, foi uma venda que eu fiz daqui até aqui, ó. Foram 32... Não, foram aqui, ó, 40 pontos. Que foi a que eu falei pra vocês. E tá aqui, ó, no histórico. Pô, por que o meu histórico não quer me falar dos meus... Aqui, ó, últimos 3 meses. Aqui, ó, essa operação do ouro aqui, ó. Esse é o meu volume de operação, 0.1. E tá aqui, ó, quanto eu lucrei, ó, 387,80. Ah, ela só falou que era 400. É, gente, mas a operação ela tem um custo, né? Né? Pô, não tem nada de graça, não dá. Inclusive, essa operação agora, eu tô pagando aqui, ó, $7 de custo. De lucro bruto, eu tenho agora, nesse exato momento, 177,7. De lucro líquido, se eu fechar minha operação aqui, eu tenho 70,8. Entenderam?
Basicamente é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de forma breve aqui. Eu sei que o vídeo pode ter ficado um pouquinho longo. Pô, conversei aqui com vocês, falei um pouco da minha experiência pessoal também, né? Mas isso aqui é uma pinceladinha sobre a análise técnica e gráfica. Se vocês gostaram, desculpe aí pela aula grande, né? Longa. Mas se vocês gostaram, deixa um feedback aqui para eu saber que esse caminho tá legal e vocês estão entendendo bem. E acredito que eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube. Então, se você tá me vendo no YouTube, muito obrigado. Deixa o like aqui, porque esse conteúdo não tá em qualquer lugar explicado desse jeito. Deixa um like se você puder e gostar também do nosso conteúdo aí. Se inscreve no canal. Se você tá interessado nisso que eu tô falando, achou legal e quer aprender um pouco mais, quer estar mais dentro desse universo, eu vou deixar aqui na descrição também do YouTube link do nosso grupo do WhatsApp. Pode ficar tranquilo, esse grupo é gratuito. Não sei até quando eu vou deixar esse grupo aberto e gratuito, tá? Porque eu tenho esse cuidado. Se você tá me vendo no YouTube, eu tenho esse cuidado aqui com os meus alunos. Então eu acompanho cada um. Por isso que eu não sei o quanto eu vou deixar esse grupo gratuito e aberto, porque daqui a pouco tem 500 pessoas lá e fica difícil de ter esse controle. E vou deixar também aqui embaixo o link do meu Instagram, das redes sociais, se você quiser me achar. E basicamente é isso, gente. Obrigado para quem acompanhou aqui até agora e até a próxima aula. Fechou? Você que é do grupo também, muito obrigado por estar acompanhando a gente. E não perca as análises, que todo dia tá cheio de coisa lá. Deixa eu encerrar isso aqui, senão o vídeo não acaba nunca, gente. Todo mundo com Deus. Até a próxima. Valeu!